Jesus e seus discípulos chegaram na região de Genezaré, um lugar conhecido por suas paisagens serenas e a proximidade com o Mar da Galileia. E a notícia se espalhou mais rápido que pipoca em panela quente. Todos comentavam sobre a chegada do grande mestre e curandeiro. É o Jesus, diziam uns, com olhos arregalados e cheios de esperança. Logo, uma multidão se formou, trazendo consigo seus enfermos, na esperança de serem curados. A cena era de fé e desespero, com pessoas de todas as idades e condições. A fé era palpável, as pessoas imploravam para tocar ao menos na barra das vestes de Jesus, acreditando que um simples toque poderia mudar suas vidas. E para a surpresa de ninguém, todos que o tocavam experimentavam a cura completa. Milagres aconteciam diante dos olhos de todos. A fama de Jesus como curandeiro o precedia, atraindo mais e mais pessoas em busca de alívio para suas dores e sofrimentos. Era um movimento de esperança e fé. Essa disposição de Jesus em curar, sem hesitar, demonstrava o tamanho do seu amor e compaixão pelo povo. Ele via além das doenças, enxergando a dor e a necessidade de cada um. Ele não se esquivava do sofrimento alheio, revelando a face misericordiosa de Deus. Sua presença era um farol de esperança para todos que sofriam. Enquanto Jesus ensinava, os fariseus e escribas de Jerusalém, figuras de autoridade na época, resolveram questioná-lo. Eles estavam sempre atentos a qualquer desvio das normas estabelecidas. O motivo? Seus discípulos não estavam seguindo à risca as tradições ancestrais. Para os fariseus, isso era uma afronta direta às suas crenças e práticas. Mais especificamente, eles questionaram a falta do ritual de lavar as mãos antes das refeições. Este ritual era considerado um símbolo de pureza e devoção. É claro que você sabe, essa prática era como um mantra passado de geração em geração na cultura judaica, vista como essencial para a pureza ritual. Era uma tradição profundamente enraizada. Os fariseus colocavam um peso enorme na pureza externa, acreditando que seguir rigorosamente as leis e tradições, mesmo as cerimoniais, era a chave para agradar a Deus. Para eles, a observância externa era crucial, e assim, essas práticas acabavam se tornando mais importantes do que a própria essência da lei de Deus para alguns. A tradição, muitas vezes, obscurecia o verdadeiro espírito da fé. Mas Jesus não se deixou abalar. Ele permaneceu firme em sua missão e propósito. Ele respondeu aos fariseus com a certeza de quem sabe o que está dizendo, com uma autoridade que vinha de sua profunda conexão com Deus. Acusou-os de deixarem os mandamentos de Deus de lado para darem lugar às suas próprias tradições, que muitas vezes eram vazias e sem verdadeiro significado espiritual. Para ilustrar seu ponto, Jesus citou exemplos de como eles colocavam suas regras acima da lei divina, distorcendo o verdadeiro propósito dos mandamentos. Ele ensinou, como doutrinas, os preceitos de homens, mostrando que essas tradições humanas não levavam à verdadeira espiritualidade. Jesus não se intimidou, desafiou a autoridade dos fariseus, expondo a hipocrisia deles e a superficialidade de suas práticas. Ele lembrou a todos que a verdadeira obediência a Deus não está em seguir rituais externos, mas em viver uma vida de integridade e amor. A verdadeira devoção é aquela que vem do coração, uma devoção sincera e genuína. Afinal, a pureza verdadeira vem de dentro para fora, de um coração voltado para Deus, buscando sempre fazer a sua vontade. Jesus não mediu palavras ao confrontar a hipocrisia dos fariseus, chamando-os de hipócritas por honrarem a Deus apenas da boca para fora, enquanto seus corações estavam distantes dele. A crítica foi certeira. Jesus os comparou a sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro, cheios de ossos de mortos e impurezas.
A repreensão de Jesus foi direta ao ponto. Ele expôs a hipocrisia dos líderes religiosos que priorizavam as aparências em detrimento da verdadeira devoção a Deus. Jesus deixou claro que a verdadeira justiça não está em seguir regras cegamente, mas em ter um coração transformado pelo amor de Deus. Enquanto Jesus e seus discípulos estavam na região de Tiro e Sidom, uma mulher cananeia, movida por um desespero de mãe, se aproximou de Jesus. Ela clamava por misericórdia, implorando para que Jesus curasse sua filha, que sofria atormentada por um demônio. Essa mulher, estrangeira, demonstrava uma fé de arrepiar. A disposição da mulher em buscar a ajuda de Jesus, um judeu, mostrava o quão forte e inabalável era sua fé. Ela reconhecia a autoridade de Jesus, via nele a capacidade de realizar a cura, mesmo ele sendo de uma cultura diferente da sua. No início, o silêncio de Jesus. Seus discípulos, incomodados com os gritos da mulher, pediram que Jesus a dispensasse. Jesus então explicou que sua missão era voltada para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, teimosa que só ela, não desistiu. Ela se prostrou diante de Jesus, suplicando por sua ajuda. A persistência daquela mulher em oração é inspiradora. Apesar da aparente rejeição, ela se manteve firme em sua fé. Sua determinação em buscar a Jesus é uma lição e tanto sobre o poder da oração perseverante. A fé daquela mulher era tanta, mas tanta, que tocou o coração de Jesus. Ele atendeu ao seu pedido, dizendo que a fé dela era grande e que sua filha seria curada. E num piscar de olhos, a filha da mulher foi liberta do demônio. A compaixão de Jesus ultrapassou barreiras culturais e religiosas. A história da mulher cananeia é um exemplo da importância da fé em Jesus. Ele mostrou que a verdadeira fé não tem fronteiras, está acima de qualquer cultura ou religião. Jesus estava disposto a ajudar aqueles que o buscavam com sinceridade, independentemente de onde viessem. Após o encontro marcante com a mulher cananeia, Jesus e seus discípulos retornaram à região da Galileia. E como era de se esperar, uma multidão o seguia, trazendo consigo doentes, coxos, cegos e mudos, buscando alívio para suas dores. Jesus, movido por aquela compaixão que já conhecemos, curou a todos. O dia foi longo, a multidão, composta por milhares de pessoas, acompanhou os ensinamentos de Jesus e testemunhou seus milagres. Quando a noite chegou, os discípulos, preocupados com a fome daquela gente, resolveram falar com Jesus. Jesus, sempre atento às necessidades das pessoas, não se preocupava apenas com o bem-estar espiritual, mas também com as necessidades físicas. Ele então ordenou que seus discípulos alimentassem a multidão, mesmo tendo em mãos apenas 7 pães e alguns peixinhos. Diante daquela situação, os discípulos confusos questionaram como fariam aquilo, afinal, não tinham recursos para alimentar tanta gente. A ordem de Jesus parecia impossível, mas ele estava prestes a mostrar seu poder sobre a natureza e sua provisão abundante. Jesus então tomou os pães e os peixes em suas mãos, agradeceu a Deus e os partiu. Em seguida, os entregou aos discípulos, que os distribuíram à multidão. E para a surpresa de todos, a comida se multiplicou como mágica. Todos comeram até se fartar. As sobras, 7 cestos cheios. A multiplicação dos pães e peixes é uma metáfora poderosa da provisão e cuidado de Deus. Jesus mostrou que ele se importa com as necessidades básicas de seus filhos, tanto as espirituais quanto as físicas. Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades, de acordo com sua riqueza e glória. A história de Mateus 15 nos ensina a importância de colocar a palavra de Deus acima de qualquer tradição humana.
Jesus nos mostra que a verdadeira pureza não está em seguir rituais por seguir, mas sim em ter um coração transformado pelo amor de Deus. Devemos buscar a Deus com sinceridade, deixando de lado a hipocrisia e a religiosidade vazia. Que possamos aprender com os ensinamentos de Jesus e buscar uma fé genuína, firmada na obediência à palavra de Deus e no amor ao próximo. Que a gente seja conhecido pela compaixão, graça e misericórdia, espelhando o coração de Jesus em tudo o que fizermos.